você? Posso começar? Então vai. Olá, investidores, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 14 de março. Estamos gravando aqui 8 horas da manhã. Então, mais um RPcast. Vamos falar um pouquinho hoje aí, começar falando sobre o cenário macro, né? Dando um pouco de contexto que está acontecendo, né, Rafa? A gente viu um rally na Bolsa aí essa semana. A Bolsa subiu aí um pouco mais de 5% até hoje, até ontem, né? Até o fechamento de ontem. Então, acho que podemos começar com esse cenário, né, Rafa? Confirmação de um cenário que a gente vinha tratando aqui já há algum tempo, né? Acho que a postura do governo, muito mais por necessidade do que por juízo, tem sido endereçar o fiscal para que a gente pudesse aí ter, em algum momento, alguma perspectiva de redução de juros ainda esse ano. E o que aconteceu no mercado essa semana foi que o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, gostou da proposta de arcabouço fiscal que foi entregue, elogiou isso e o mercado viu isso com bons olhos. Imagina que a escalada da dívida pode ser contida por esse projeto. O governo tem apoio no Congresso para passar, da forma como está redigido, né? Não foi entregue ainda o texto, mas já foi apresentado o texto com a aprovação do Lula, então tudo indica que a gente vai ter aí um arcabouço fiscal crível, como o mercado queria. E aí, no decorrer da semana, a gente teve também uma surpresa positiva em relação à inflação. A inflação brasileira, IPCA, veio ali dentro das bandas, né? Então a gente teve uma queda no indicador e no acumulado de 12 meses, que é o indicador que a gente analisa, a inflação chegou a 4,65%, ou seja, dentro da banda do Banco Central. Então é um indicativo bem forte aí de que a gente pode começar a ver a redução dos juros antes do que a gente imaginava. Especula-se aí que possa ser agosto, os mais otimistas para junho ou até mesmo maio. Vamos ver. Eu acho que se a gente tiver mais uma surpresa positiva no próximo mês em relação ao IPCA, certamente o Banco Central já tem condições de baixar esse juro. O que é super positivo para o Brasil, tá, pessoal? A gente viu também uma queda muito grande nos DIs futuros, né, Rafa? Justamente precificando aí essa possível queda de juros. A gente viu uma apreciação grande do real, né? O dólar voltou a estar abaixo de R$5 ali. Então, fazia tempo que a gente não via aí esses patamares. Então, uma boa melhorada no cenário desde o último RPcast. E você se lembra que a gente falou, né, do play de renda fixa, com as NTNB, de contratar as taxas naqueles patamares, porque num fechamento dessa curva de juros a gente teria um ágio no mercado secundário. Então, é a confirmação daquilo que a gente vinha dizendo, até antes do que a gente imaginava, tá, pessoal? Felizmente aí, o arcabouço fiscal veio melhor do que as expectativas, então... e também a inflação cedeu um pouco mais, né? A inflação lá fora continua no mesmo patamar, né? Acho que não tem surpresa, CPI, que é o indicador acompanhado lá fora, mas o cenário tá bem melhor do que era há 2 ou 3 semanas atrás, com certeza. É isso daí. No play de renda fixa que você falou, Rafa, você acha que ainda tem espaço para entrar? Ô Dalton, se a gente tem uma meta de juro real ali próxima a 4,5, 4, eu acho que tem espaço, sim, até... se o investidor fizer a alocação ali garantindo um ganho acima de inflação através de uma NTNB ali de 5,5, acho que é uma boa aplicação. Porém, tem que ter liquidez, né? Você tem liquidez para sair do ativo, mas ela pode ficar comprometida por um tempo maior até que você tenha essa saída. Então, conversa com o assessor, troca uma ideia, entenda bem qual é o prazo estimado para ter um ganho legal num ativo desse, mas faz total sentido se for um ativo que você possa alocar por um prazo um pouco mais longo, a partir de 12 meses, aí já começa a fazer sentido. É exatamente isso. Legal. Mais alguma coisa de cenário? Acho que não. A gente tinha uma pauta para tratar hoje, né? Eu queria falar um pouco com os nossos investidores aí, a respeito de uma abordagem que tem sido feita, né, Dalton? Os nossos clientes aí têm recebido muitos e-mails comerciais de empresas que estão tentando, de alguma forma, transformar o que a gente chama hoje de comissionamento, que é o que os escritórios recebem de comissão nas alocações dos clientes, para aquele formato de FII fixo, via Wealth, né, vamos dizer assim, que é onde o cliente ele paga um FII mensal sobre o total de PL que ele tem na carteira dele, em detrimento de um custo que ele não vê, que é ali o rebate que o assessor recebe por uma alocação ou outra em determinados papéis. E aqui a mensagem que a gente quer passar, pessoal, é para que vocês tenham muito cuidado, tá?
Por que isso? A gente aqui na RP, a gente tem um modelo de FII fixo. A XP nos permite utilizar o modelo de FII fixo. Por que a gente não consegue utilizar o modelo de FII fixo? Seria até melhor para o escritório. Porque 99,9% das vezes ele fica mais caro para o nosso cliente. Para vocês terem uma ideia, tá? O comissionamento do escritório da RP Capital médio pelo PL é 0,45%, tá? Ao ano. Ou seja, a receita média gerada para um escritório de investimentos do padrão da RP Capital, com o perfil da RP Capital, que opera no formato da RP Capital. Os escritórios são diversos, tá, pessoal? Tem escritório que trabalha muita renda variável, tem escritório que trabalha no formato de wealth, enfim. É muito importante que o investidor entenda muito bem o que ele está fazendo. E aí, vale muito conversar com um assessor para saber, quanto que me custa essa aplicação? Quanto que me custa essa outra aplicação? Você sabe, quando você aplica num fundo de investimentos, tem lá a taxa de ADM. Dessa taxa de ADM que você está pagando para o fundo, uma parte vai para o seu assessor, tá? Quanto que vai para o seu assessor? Depende do fundo, né? Tá? Mas enfim, você sabe exatamente quanto você está pagando. Aonde você não sabe quanto você está pagando? Geralmente no mercado secundário. Por isso que a gente gosta muito do mercado primário. Então, vai ter uma oferta de debênture de Petrobras, por exemplo. A gente liga para os nossos clientes e fala, a hora de entrar é agora, porque você vai entrar e você não vai ter um custo de spread para comprar esse ativo na mesa. Você está entrando na oferta primária. A própria empresa paga a distribuição desses ativos. Então não é custo para o cliente, é o melhor momento de entrar. Rafa, acho que vale explicar exatamente o que é esse custo de spread, né, que você se refere. Porque quando a gente tem uma emissão, por exemplo, esse CRI de Petrobras que você comentou, saiu IPCA mais 6, né? Sim. Então o investidor que entrou na emissão primária, ele recebeu exatamente o IPCA mais 6, que é o que a empresa estava pagando, né? Quando ele vai fazer essa entrada no mercado secundário, 1, 2, 3, 6 meses depois da oferta primária, a mesa que negocia isso, obviamente, cobra um spread, né? Então, se a taxa ainda era IPCA mais 6, o investidor provavelmente vai receber IPCA mais 5,80, IPCA mais 5,70, vai ter um custo para o investidor que não tem na oferta primária, que é o que a gente trabalha muito, né? E que é muito difícil dele precificar, porque você imagina que você tem a 6 na oferta primária. As mesmas condições de temperatura, pressão, etc, você vai ter um 5,80, mas você não tem como saber, porque são vários os fatores que vão influenciar nessa taxa. Rating, conjuntura de mercado, expectativa de juros. Expectativa de juros. Então é muito difícil saber quanto você está pagando ali quando você entra no mercado secundário. Por isso que a gente gosta bastante do primário. Entra no primário, sai no secundário, quando aparecer uma oferta primária melhor, é o padrão nosso aqui na RP Capital, é o que a gente tenta fazer. É óbvio que não dá para fazer isso 100% das vezes, às vezes aparecem opções muito boas no secundário, a gente tem que fazer, ou quando o cliente está fazendo aquela primeira alocação, né, que a gente precisa colocar os ativos ali, não dá para ficar esperando tantas ofertas, a gente faz isso, a gente provisiona alguma coisa, mas a gente não tem como deixar 100% provisionado, porque a gente não está com a exposição que a gente gostaria naquele determinado asset allocation ali, né? Aquele perfil de investimento. É isso. Eventualmente aparecem até algumas oportunidades de troca no secundário, né, Rafa? A gente teve uma essa semana, tem uma oferta primária em andamento, um CRAD FS Bio Energia. A taxa deve sair aí próxima de CDI mais 2,90 em uma das séries, né? Isso é taxa teto, não quer dizer que vai sair nessa taxa, mas deve sair algo próximo disso. E a gente tinha uns títulos na carteira dos nossos clientes que estavam pagando IPCA mais 1,5, 1,40, dependendo do momento de entrada, e a gente está conseguindo trocar isso, né? Fazer essa venda no secundário e entrar numa oferta primária sem custo para os nossos clientes e aumentando essa taxa, né? Então, muitas vezes é um play que a gente faz também aqui no dia a dia, fazendo esse acompanhamento, né? É isso. Pessoal, a mensagem que eu quero passar é muito cuidado para não serem enganados com esses e-mails comerciais prometendo ou comparando banana com maçã. É muito importante que vocês conversem com a gente, com os nossos assessores. A gente está 100% disponível para tratar comissionamento, quanto está custando. Inclusive, a partir da 178 agora, da CVM, a gente vai ter agora a transparência maior, né? A gente vai ter uma maior transparência em relação a essa alocação. O que eles usam ali, a retórica que eles utilizam é que tem, por exemplo, quando você entra nessa oferta no mercado secundário para comprar um ativo, você paga esse spread. Vamos dizer que você está pagando ali 1% de spread. Né? O que é 1%? O prazo é de 5 anos e ao invés de tomar a IPCA mais 6, você toma a IPCA mais 5,80.
Então você está pagando 0,20 vezes 5, você está pagando... 0,20 ao ano, né? Em 5 anos. A conta sendo simplista aqui. Sendo bem simplista, tá? Para que não haja questionamento depois. Mas basicamente seria uma conta como essa. Essa receita ela é antecipada. Então, o cliente está ganhando 1%. Pô, mas você vai carregar aquele ativo por 5 anos, provavelmente. Né? Então é 0,20 ao ano. Se o cara te oferece um serviço que você vai fazer a mesma coisa e você vai ter 0,5% de cobrança ao ano, vai ficar muito mais caro, não vai? Então essa análise não é tão simplista, pessoal. A forma como eles colocam, generalizando, pode levar muita gente a tomar a opção errada. Sim. E ter um custo muito maior. E outra coisa que é importante frisar, o rebate que ele tem dentro da carteira, ele é tributado. Então assim, isso foi algo que aconteceu com um cliente nosso, né? A hora que ele viu o tanto que ele estava deixando na mesa. O primeiro questionamento que ele fez falou: vocês ganhavam só isso aqui? Não é possível que está acreditando só isso na minha conta. E é verdade, pessoal. O escritório ele ganha muito no volume, na escala, né? Você imaginar que 0,45% ao ano, considerando todas as linhas de receita, crédito, câmbio, seguro, todas as linhas de receita. Se você imaginar quanto disso fica na parte de alocação, é 0,30 ao ano. A antiga CPMF para os mais velhos, vão lembrar, era 0,38% por movimentação financeira. Nós estamos falando de um custo anual. Então veja bem, pessoal, não é um custo alto se o serviço for bom. Isso é importante também, qualidade do serviço. Pô, o serviço de consultoria, eles montam lá um asset allocation de longuíssimo prazo. Uma expectativa de buscar 110, 120 de CDI. Legal. E o acompanhamento disso? O mercado tem muita vol. O mercado muda, é muito dinâmico. Né? O mundo influencia relevantemente no mercado. Recentemente chegou um e-mail para mim: se você desmontar a sua carteira inteirinha hoje e fosse montada de novo, você faria igual? Pô, é óbvio que não. Quando foi montada a sua carteira? Ela foi montada de uma vez só? Qual era o cenário naquela época? Você tinha um juro de 2%, como você vai montar a sua carteira? 100% pós-fixado? É o famoso engenheiro de obra pronta, né? Exato, eles estão mandando e-mail, inclusive, oferecendo uma consultoria gratuita sobre a carteira, né? E aí podendo criticar ali, eu não teria tomado essa taxa, etc. Mas era um outro momento, né? É isso, pessoal, é isso. Então assim, tomem muito cuidado. O mercado, ele é um jogo de probabilidades, né? E a gente já falou isso aqui, né, Dalton? A gente tenta direcionar as carteiras dos nossos clientes, ou ajudar os nossos clientes a direcionar as carteiras deles para o cenário que a gente imagina que é o mais provável. Mas nunca deixando de levar em conta o cenário improvável, porque ele não é impossível. Como dizia o Pedro Malan, né? Nem o passado é certo no Brasil, que dirá o futuro. Então assim, muito cuidado para não ser influenciado, tomar uma decisão errada e depois ter dificuldade de voltar atrás, desmontar a carteira e mexer. Então, eu acho que o que vale nessa relação de assessoria é a transparência, pessoal. É confiança, transparência, jogar sempre... o investidor ele precisa entender o que está sendo feito na carteira dele. Por isso a gente exige muito que o cliente venha até o escritório, participe presencialmente das reuniões, faça isso aqui dentro do escritório, porque a gente consegue ter 100% da atenção do cliente, a secretária não interrompe, o telefone não toca. É muito importante isso, porque vocês têm que entender exatamente o que está sendo feito para ficar confiantes no processo, porque senão você recebe um e-mail desse e começa a falar: o que esse cara está falando? Acho que não é bem isso. Se gerou dúvida em você, é porque o seu trabalho aqui dentro da assessoria não está legal. Vocês não estão... tão próximos, né? Vocês não estão com uma sinergia boa ali, precisa aproximar mais, para você entender exatamente como e não ser influenciado a tomar uma decisão errada. Pode ser a decisão certa? Para 0,1% dos clientes da RP Capital, pode ser. Mas esses caras, a gente tem a Wealth aqui, a gente oferece. A gente tem um modelo de FII fixo, a gente oferece. Acho que vale lembrar, né, Rafa, um tempo atrás, alguns anos talvez, a gente viu algumas empresas também surgindo nesse mercado exatamente com esse perfil, né, e-mails super sensacionalistas, marketing super agressivo e etc. E depois até os clientes começaram, os investidores começaram a entender que muita coisa era só marketing, né, e eu acho que a gente está vendo um pouco disso de novo, empresas fazendo marketing extremamente agressivo e que muitas vezes leva o investidor a tomar uma decisão errada, né? Por colocar ali informações, não que elas sejam falsas, mas elas são muito generalistas, muitas vezes não é tão no detalhe, não está tão explicado. Então, mais uma vez, conta com a gente, inclusive para tomar essa decisão. A gente está aqui para ajudar vocês e não necessariamente vai ser com o nosso Wealth, mas
para mostrar para vocês os pormenores e os detalhes do que a gente entende que precisa ser levado em conta para tomar essa decisão. E fica aqui o meu compromisso, tá? A gente vai gravar um RPcast com a Júlia Colli, que é a responsável pela área de Wealth Service da RP. Não é da RP Capital, é a outra empresa do grupo que trabalha com Wealth Service, que fica bem claro disso, bem claro, porque são serviços apartados, né? Ela não atua dentro da RP Capital, é uma outra empresa, mas que a gente indica. A Júlia Colli já foi assessora de investimentos, foi certificada, tirou o CFP dela, virou planejadora e tem esse serviço de Wealth que faz mais sentido para alguns perfis de clientes, tá, pessoal? Então a gente vai trazer ela aqui para falar um pouquinho como funciona. Para quem não enquadra o Wealth, a gente tem um modelo de FII fixo dentro da XP e todos os nossos clientes estão super convidados. Quem não é cliente também, se quiser entender um pouco melhor, super convidados a entrar em contato com a gente aqui. A gente explica como funciona, quanto que está pagando, quanto que pagaria, como é que seria a devolução disso. Como eu disse, 99% das pessoas que a gente atende hoje não faz sentido, né, infelizmente, mas estamos 100% abertos aqui à disposição para tratar caso a caso. É óbvio que tem alguns casos de perfis mais agressivos que possa fazer sentido. Mas aí vai entrar outra questão, né? Faz sentido, se eu tenho um perfil agressivo, eu não ter aquela assessoria tão próxima? Eu ter um asset allocation de consultoria? É difícil. O cara que é agressivo, ele quer participar mais do que está acontecendo na carteira dele, né? São movimentos muito mais dinâmicos, né? Se fosse melhor, teria dado certo. Já faz tanto tempo que tem na XP, né? E não enquadrou, né? Não emplacou, pessoal. Não emplacou. Então, cuidado. Mas sintam-se à vontade, nossos assessores são todos muito preparados para tratar do assunto. É isso. É isso? É isso por hoje, né? Acho que feito. Valeu. Valeu, gente.